Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tudo louvor e para Allah Subhanahu wa Ta'ala, que criador de todo o universo, Ele que dono de tudo que é criação. Ele que cria esse ser humano e que deixando só sempre a prova de pena que tem para nós. Sempre manda livros que na guiando e manda profetas que mensageiros, como é que na gigante mensagem a povos. Ora que o povo sempre está na perdição, como é que na mostra que povo orientação. E minha louvor não vai parar para tudo dádiva, para tudo órgãos que cria, nessa criatura, seres humanos, e capera nada em troca. E minha saudação não vai para si profetas e mensageiros também, que aqueles que acompanham aquilo, sei por que profetas que mensageiros, como é que a mensagem na chiga. Minha irmãos, e antes de começar, minha mantenha a guinendade não vai para bom. Na todo canto do mundo que está, minha mantenha não vai para bom. Suma guinense, minha mantenha de salam aleikum não vai para bom, que mantenha de paz. E na pedir Deus, para Deus abrir no sorte e dar divano também e abençoar no Guiné. Minha irmãos, minha tema de hoje, que me se fala dele, me se fala de um homem, um grande homem na história da humanidade, que a hoje comunicação social e dar imagens que se vê como e fazer com que manga gente perde ou manga gente que interessa de conhecer qualquer obra desse homem. Então, suma mi muçulmano na diverti-me suma muçulmano tem vontade de partilhar isso com muçulmanos também não muçulmanos para não aprender quem que cedo é homem durante sua vida até essa morte. Que nós se vê na arquivos de 1935 na New York Times Magazine tem uma publicação que é publicada até hoje tem nesse arquivo onde que fala de grandes homens que criam impacto na história da humanidade. E New York Times Magazine é cujo um homem onde que é baseado na manga de categoria personalidade de um homem na diferentes categorias de seja liderar uma sociedade ou viver com a família ou viver com o amigo onde que é cujo profeta Muhammad, paz e bênção de Deus está com ele. E depois também, nós temos um grande matemático também, que é historiador contemporâneo, que Michael Hart, sim, assim que se nome, Michael H. Hart. Michael H. Hart, e faz um livro, onde que faz um conjunto de características para cujo um homem que mais queria impacto na sociedade, para criar um homem que mais influência na sociedade, desde os primeiros homens na Terra até nessa altura. E ele também decidiu que o profeta Muhammad, paz e bênção de Deus está com ele, para as obras que fazia antes de morrer. Mas depois de tempo que aconteceu, no Ocidente cria manga de imagens do profeta Muhammad, difamação do profeta Muhammad, difamação que mesmo gente que vivem nesse tempo que era assim inimigos, pior ainda inimigos e aqueles que não vivem, esse tempo que mal que nomes. Mas na poder de Deus, é homem que Michael H. Hart e que muçulmano. Mas ele faz essa coisa lá, de que baseia que historiadores, de que juve característica de tudo líderes, característica de tudo reis, característica de profetas, e cujo é juve profeta Muhammad, um homem que mais cria impacto na história, um homem que mais cria influência na história da humanidade. E além disso, na Alcorão não tem uma passagem na Alcorão, onde que Deus Todo-Poderoso, Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Suratul Al-Ahzab, é um capítulo, que é capítulo 33, verso 21, onde que Deus fala assim de como, e fala, botem para vós um grande exemplo que bom profeta. Esse é um exemplo para cada quem que te preocupa como aqui na contra que esse criador um dia. Botem um homem de caráter que dê um bom exemplo para vos imitar. Profeta Muhammad, Deus fala na Alcorão de como não tem um homem que um bom exemplo para não imitar. Para não imitar, para aqueles que medem Deus que se um dia como é na contra que se dono. Então, esta mostrando mais um bias nível de característica que o homem tem, né?
nível de característica que o homem tem na todo aspecto de vida, seja vive como amigo, vive como papé, vive como marido, vive qualquer que seja aspecto de vida, vive como um rei e classificado ele próprio depois e classificado para aqueles próprios que são muçulmanos é cujo ele como homem que mais cria impacto na história ou um homem que mais influencia na história. É chamado até um grande homem na história da humanidade. Então, e preciso não conhecer a história desse homem. Esse homem era um homem simples, um homem simples que parido na Meca, que é a atual Arábia Saudita, na metade do deserto, onde é que não tem o Império Persa, não tem o Império Bizantino Romano, não tem Babilônios, não tem egípcios, que nunca interessa de aquela parte de terra. Para eles, que povo que não vive lá é um povo sem cultura, e um povo que não vive pior que animais. E era um canibais autêntico, que está matando outro com coisa castiganada. Tanto era você filho fêmeas, vivo. É na adora Deus, é na adora manga de ídolos, associa que ídolos que Deus. Então, Deus resolve, antes do profeta Muhammad, na descendência de Abraão, profeta Muhammad e descendência de Ismael. Deus dava aos judeus que trabalham, que praticam monoteísmo, para pregar monoteísmo. Depois que os judeus saem de Egito, é como que ídolo de ouro que é com se adora. Então quebra esse pacto que tem com Deus. E que passa só lá, Deus sempre manda profetas, e manda profetas como quem não orienta o povo de Israel. Mas o povo de Israel torna ainda mais perigoso do que com se mata profetas. É mata Zacarias, é mata João Batista, é perseguir Jesus Cristo, para a paz e bênção de Deus está com ele, para assassinar. Esta mostra a forma que os judeus vivem. Os judeus estão matando profetas assim do nada. Então Deus resolve vira se trabalho e da árabe se trabalho. Então daí que o profeta Muhammad é mandado na metade do povo. Um povo que a maioria quer saber ler, quer saber escrever. Um povo que quer saber nada. Um povo que quer saber nada a não ser matar outro. Profeta Muhammad, Deus pule pedido na metade do povo para facilitar essa mensagem, não só para que povo, mas para fazer mensagem chegar na todo canto do mundo. Então daí que o profeta Muhammad hoje é pedido um menino normal, como um menino e cresce, onde que mandado numa aldeia e vai mamantado e tecido, que não se vê na história, se papai morre, ou se mamãe está grávida. Se mamãe morre depois, ou já 4 anos. Se dona morre, ou já 6 anos. Ou seja, se mamãe morre, ou já 6 anos. Se dona morre, ou já 8 anos. Então, o profeta Muhammad, assim que cresce. E cresce dentro de Meca, quem que tomou conta dele e foi um escravo africano, uma mulher negra que está chamado Ayman. É mulher negra que se para a pé, aquele tempo uma escravatura era uma coisa normal e comprava aqui para ajudinha na mercado de escravos e para ter mamãe do profeta Muhammad, para paz e bênção de Deus está com ela. Então mamãe do profeta Muhammad toma aqui para ajudinha e tem ele suma se confidente e tem ele suma se amiga, onde que está partilhando aquilo tudo, ou que ela morre e fala entregou minha filho. Assim que o profeta Muhammad fica na cuidado de se dona, mas quem está tomando conta dele para ver, está herdava escravos. Assim que o profeta Muhammad cresce, o que com essa cresce chegava a 15 anos, o que com essa cresce chegava a idade de Jesus lá e fala gentes e fala depois de minha mamãe, que minha mamãe. Esta mostra, profeta Muhammad, essa está parte uma conversa simples, mas não fala numa altura que raça negra não tem nenhum tipo de valor na sociedade. Não fala numa altura que escravos não têm nenhum valor no meio de que árabes na altura, na ignorância total. Não fala numa altura que se vira como nenhum homem árabe que está cinta com um escravo na mesmo mês ou para comer na mesmo escusar. Esta de uma raça negra, uma raça que tem nenhum tipo de valor. E daí que o profeta Muhammad e tudo perante todo mundo está falando, depois de mamãe, que mamãe e trata o Ayman suma se mamãe que padil. Esta mostra uma característica ainda que é homem e lanta aquele. E quer se que amor ao Ayman sem discriminar se raça, sem discriminar se nada e tem ele suma se mamãe que padil e respeitar o Ayman.
E tem mais parte que o profeta Muhammad, o que pequenino, onde que mandado para bem mamanta, que Halimatu Saadia, nas zonas de Saadia, o tempo que aquilo está bem bem Maca, o que o profeta Muhammad garante que seja, e então já aqui minher, e tá tira pano que ele tem na altura, e tá tirei e distende e sinta suma o que al bebê como que minher tá cuida para ele. E tá sinta perante que minher que respeito que tem para que minher que mamanta. Essa qualidade, suma, Deus fala na Alcorão de como essa boa característica para não buscar no profeta Muhammad, esse comportamento, mas que trata gente. Então assim que o profeta Muhammad e kirse na Maca, e vai toquita chica se 18 a 20 anos. Nesses 18 a 20 anos, ele lanta para coisa que cria na Maca, que para defender tudo aqueles que pobre, para defender pobre, tudo que ataca aqui mais fracos, para defender aqui mais fracos. Que está falando do Hilful Fudul. Profeta Muhammad logo mais cedo e defender discriminação e defender racismo e defender tudo que aqui e mal para a sociedade e defender que coisa na Hilful Fudul tratado que é fazer. Profeta Muhammad cedo um dos gente para respeito que tem ainda jovem na idade de 20 anos e participa naquela congregação. Naquele cria que trata manga de pontos que trata só uma quando fala de direitos humanos a os para defender gente. E profeta esta mostra mais uma qualidade do profeta Muhammad. E o profeta Muhammad, de tanto se honestidade que tem, é com se chamar verdadeiro, é nangaba se nome na tudo Maca. Na toda cidade de Maca é nangaba nome de que rapaz. Então, daí e chega na orelha de um minheiro que é um grande comerciante que viúva dos bias. E chega na orelha daquilo, de tal rapaz que ela fala honesto, verdadeiro, um homem rapaz que está conta mentira, o que está olhando nenhum tipo de maldade. Assim que o profeta Muhammad Khadija que se minha que bem ser Khadija convidar e pedir para trabalhar para ele. Então, no trabalho que faz para Khadija, durante o tempo que está Khadija mandava um escravo que a Khadija tem e mandava para estudar o comportamento do profeta Muhammad. E hoje, aquele homem que está tomando nenhum peso, hora que vai bindi, que rapaz que está tomando nenhum peso, hora que vai bindi, coisa como que bindi, assim que está tisi, ele can't furtar nada, e can't tomar nada, e mostrar honestidade total, e manga de sinais que aquele escravo hoje, que escravo falar, e falar Khadija, está tratando com tudo honra, e que está tratando como um escravo. Esse que está jubando como um escravo, durante viagens que não está fazendo, não está comendo a mesma comida, no mesmo prato que não está comendo, não está fazendo tudo junto, e que está tratando, nunca alguém tratando como que está tratando. Esse é um homem honesto. Khadija, quando você fica encantada para que comportamento que o profeta Muhammad, paz e bênção de Deus está com ele, esse antes de profecia. Daí Khadija chama-se seu colega, que chama Nafisa bint Munabbi, e chama Nafisa, explica Nafisa que qualquer sentimentos que kunsa tem para a qualidade que o rapaz tem, qualquer sentimentos que kunsa ganha para aquele rapaz. Que ela fala, se o mistério casamento, dirige-se família, ou pedir-se família, se família não dá well. E a família está para papel que ele bota mara casamento. Assim que Khadija pediu família, e mais para o profeta Muhammad nasceu 25 anos, Khadija nasceu 40 anos, é casa. Khadija mais ele garante, é casa. Assim que fica nesse casamento, onde Khadija, desse escravo também que tem, que Zaid ibn Haritha, Khadija toma Zaid e dá Muhammad. Muhammad queria Zaid com amor, e criar com atenção, e quer criar só um escravo, mas criar só um filho, e chega a ponto de pegar, e vai que na metade de gente falar, a partir de hoje para diante, é Zaid, vou falar Zaid ibn Muhammad, Zaid filho de Muhammad. Que nome chamado Zaid, to que chega a altura que versículos do Alcorão, depois de profecia, versículo do Alcorão, fala que pode chamar um filho adotivo, nome de quem quer adotar, mas assim eu tenho que chamar para nome desse papel. Daí que a gente para chamar Zaid ibn Muhammad. E bem chega uma altura própria, no tempo de eu já quando toma só Zaid, de que a família de Zaid bem para paga liberdade de Zaid e fala, bom pera, se Zaid me se vai na vai que bom me se bom dinheiro,
Bo chama Zaidi, bo puntal. E chama Zaidi, punta Zaidi fala eles como se você sabe respeito que o homem tem para mim, se você sabe dignidade que o homem está tratando com ele, se você sabe uso que o homem, amor que tem para o homem e amor que o homem tem para mim, boca não convida para bem nenhum condição, boca tem condições, já vou dizer papéis, mas boca tem condições de dar amor que o homem está dando. Então pode deixar ficar que o homem. Esta mostra mais uma qualidade do profeta Muhammad. Assim que o profeta Muhammad cresce, e que, como eu falei, que nesse casamento, durante esse casamento, e teve um casamento feliz. Ele que Khadija mulher rica, o profeta Muhammad, consegue enriquecer também, e quando faz esse negócio, daquele enriquecer, se mulher rica, mas, para mostrar mais uma qualidade desse homem, e que acaba passou naquele bom cama que tem, naquele bom conforto que tem, naquele bom vida que tem, naquela riqueza que tem, para passa tempo sentado e na relaxa. E que faz aquilo. Mas sim, e quando sair, e também meditar. E quando sair, e também fazer meditação numa caverna fora de Maca. Um bocado fora de Maca na altura. Assim que o profeta Muhammad, paz e bênção de Deus está com ele, assim que quando vai fazer meditação. E quando vai fazer meditação, mas meditação não é que coisas que não essa sociedade não vive, né? Respeito que tem para mulher, respeito que tem para grande, menino está matado para assim, pecador está discriminado para nada, a boca preto que tem nenhum valor naquela sociedade, a boca de um grupo de família, um tribo fraco, que tribo mais forte também é atacar, você matar, é rouba, você tudo coisa. E hoje tudo que coisa a gente não adora pedra, adora pós, adora todo tipo de coisas e coisas que ele está preocupado. E quando você deixa se calma, ele deixa você calma e vai meditar. E deixa se calma e medita. Diferente de ricos que não têm a os. Ricos que não têm a os, que deixam minuto na sua cama para sentar, para pensar sociedade. Para pensar como é que tem uma sociedade melhor. Está bem na vida que interessa. O profeta Muhammad era ao contrário. E te deixa se cama, e deixa se família, e vai fazer dia dentro da caverna. E na pensa, e na medita. Como é que sociedade, como é que pode salvar esse povo? Como é que pode salvar esse povo? Daí, um dia desse, anjo Gabriel e chega o profeta Muhammad. E chega o profeta Muhammad, onde que chega aquele versículo e fala lei. O profeta Muhammad fala, a mim cacibi lei. A mim cacibi escrever, não cacibi lei. Versículos com Zaria. Esse é um ponto que me se toca na Islão, primeiro verso de Islão, primeiro palavra que mandaram no Alcorão e para lei, buscar conhecimento, para lei, pecador tem que lei. Então, e fala o profeta Muhammad lei. O profeta Muhammad fala, a mim que lei, nunca se escrever. Assim que o versículo continua. O profeta Muhammad, se preocupação que te leva, suma que não falava, e sociedade, gente que não vive nela. O profeta Muhammad sai de lá, com o tempo, onde versos bimberia que não falar de como, ou a bom mensageiro, lanta bu prega. O profeta Muhammad kunsa prega. Onde kunsa prega, gente que está chamando tudo nome, abo está chamando pecador que consigo com contaminada, pecador que consigo tudo bens que tem na Simão que está entregar. Pecador que é mais fieba nessa sociedade do profeta Muhammad. Paz e bênção de Deus está com ele. Que ela falou eles a mim receber profecia. E custa eles para ver de quê? Para ver que palavra na disse e que contente eles. Palavra muito simples que o profeta Muhammad e que como e disse uma coisa para eles e era uma coisa estranha. Mas e coisas que estão na antiga escritura. Embora e que nunca tem preservação, mas não tem evidências no livro, não tem evidências na Bíblia que Alcorão está confirma de mensagens que manda que tal profetas que não tem na Bíblia, não tem essas evidências lá. Mesmo que o livro que é preservado na sua totalidade, mas a evidência está dentro do livro. Que o profeta Muhammad chegou a um ponto na Suratul Al-Ahqaf, capítulo 49, verso 9, e fala assim de como que antecipa vós e que nada de inovação. E coisas que enviado para antigos profetas que passam antes de mim. E custa eles para perceber que lá, e custa eles para ver, e um povo que vive que teve nada de profecia antes.
E o profeta Muhammad continua a pregar eles. Prega. Que prega? Vou para adorar es ídolos, tudo que vou hoje assim, vou adorar um Deus único. E ídolos, tudo que vou hoje é pé, é pó, é pedra, é tudo que vou hoje assim, escana balibos nada, esca pode ajudar vos na nada, mas vou ter um Deus único Deus que vou poder adorar e para salvar vos, para dar vos sucesso no mundo, para dar vos também sucesso no outro mundo. Não tem na livro de Éxodos, na Bíblia, não tem na passagem, na verso 22 a 5, onde que Deus fala a Moisés, e fala a Moisés e como a mim, o Senhor Deus que travou de terra de Egito, terra de escravidão, acabou fazendo nem imagem de tudo que existe no céu, existe na terra, existe debaixo de água, acabou fazendo imagem daquilo, e acabou fazendo nenhum outro Deus além de mim, acabou prostrar para nenhum tipo de ídolo. Esse mesmo exatamente é a mensagem que o profeta Muhammad chega a esse povo. E para dar continuação no Deuteronômio 6, verso 4, também e falei eles assim, Moisés falou ele, ó Israel, bom Senhor Deus e um Deus único. Esse mesmo mensagem que o profeta Muhammad pega e traz, hora que a adora vai ser ídolos sem roupa, o profeta Muhammad está falando, Ya ayuhan nas, ó povo, ó humano, Kulu la ilaha illallah tuflihu. Vou falar que tem outro Deus além de um Deus para vos salvar. E tá ficha hoje pega se trama aquelas está corpo num. E na gritar, e na papel aqueles, para pena que tem para aquela na tratar mal. Aquela na tratar mal que desiste sempre a chegar a mensagem. E na Marcos e no Evangelho também de Marcos, não tem evidência lá na Marcos 12, verso 29, onde que Cristo também chega a mesmo que mensagem de que fala, ó Israel, bom Senhor Deus e um Deus único. Cristo também confirma mesmo mensagem 600 anos antes do profeta Muhammad, para a paz e bênção de Deus está com ele. E o profeta Muhammad chega a eles outra mensagem que está falando assim de como vou prestar atenção para ver como um dia vou morrer, vou prestar conta com o Senhor. E difícil para entender aquilo. E é evidência, não tem também evidência desse, na Mateus 24, verso 36, onde que Deus fala assim de como, Deus, e não fala na Mateus, e fala assim de como, Cristo, papai de bênção, Deus está com ele na fala, e fala assim de como aquele dia, nem filho, nem espírito, nem anjos nasceu, que se vê aquele dia, e só Deus que se vê aquele dia. Que é aquele dia de ressurreição. E mesmo também no Alcorão fala, Wama adraka ma yawmuddin. Ninguém quer saber aquele dia de ressurreição. O profeta Muhammad quer saber aquele dia, mas esse dia que não existe. Jesus avisa a gente que dia não existe. O profeta Muhammad também avisa a gente que dia não tem. Aquela mensagem simples que o profeta Muhammad disse, mas custa eles para entender. Onde que começa a perseguir o profeta Muhammad. Às vezes, na raça, vai matar camelo, tira tripa, bem ferte arriba dela. Outro está cobal mal, outro não faz todo tipo de maldade. O profeta Muhammad teve sua paciência para perceber que essa missão, ele é mandado só que para aquele povo, mas é mandado para toda a humanidade. E tem que ter paciência. Deus está com gente que tem paciência. O profeta Muhammad, naquela cidade que ele vive nele, se filho morre, que eles fazem festa. É falar de como se filho morre, cada tem que encanar dessa mensagem e na acaba a religião na acaba. Tem que morrer, a religião na acaba. É fazer bruta de festa. E chega a ponto onde o profeta Muhammad é seguinte condenado 3 anos é que pode ter nenhum contato com pecadores. É que tem de comer, que está comer couro de animais que matava de comer, recupera couros, é não comer couros. Esse sacrifício que o profeta Muhammad passa, mas sempre é que perde esperança, sempre luta como aqui na salva aquele povo, como aqui na dignifica aqui esse povo. Para que esse irmão, que esse povo, que gente que mandaram nele para conhecer nele, para chegar a todo canto do mundo e mostra um homem que está desistir, um homem que sempre tem paciência, nunca e torna. Vou fazer mal e está por dar. Assim que o profeta Muhammad continua, depois de bem hoje dentro que padido, gente que meio que padido nele, e hoje aqui gente que fazer mensagem e opta, gosta de vai pregar para fora. Daqui faz uma viagem numa cidade perto de Taif, e chega a Taif, e tinha uma grande estudo, e falei, ele nunca vem para bem pedir voz nada. Que é que disse?
e uma coisa simples. Me se só para não pôr um som, para acabar adora pedra, para acabar adora pó, mas para adora um Deus único que cria vós e um dia que vou morrer e não ressuscita o corpo. E para vou prestar conta. Mesmo mensagem. Gente de que aldeia tudo é lanta. É chama meninos e fala vou cuide pedra. É cuide pedra é com a fértil profeta Muhammad pedra. É fértil pedra, é fértil pedra, é fértil pedra. É fértil pedra, dina sangra, que sangue, passa tu que chega nesse chinelo, sandália que calçava. Sangue entre metade de pé que sandália, sangue na sangra até na que parte. Pé moja. Esta mostra o sacrifício que o profeta Muhammad, para paz e bênção de Deus, está e passa. Depois ele sai fora da cidade. Anjo Gabriel vem falar Muhammad, entende ordem que Deus manda. Como se bumiste, não ordena anjos que segura duas montanhas que a cidade está na metade, põe a montanha contra não outro para acabar que povo. O profeta Muhammad fala não. A mim mandado uma pena para toda a humanidade. Nunca mandado só, nunca mandado para bem estraga, nunca mandado para bem dana, mas mandado uma pena. A mim que te ganta mensagem direito. A mim que te ganta mensagem direito. Profeta Muhammad e por daqui que povo bem cedo até hoje quase a maior comunidade de gente que memoriza o Corão a hoje. Esse que coração que o profeta Muhammad tem. E riba Maca, perseguição contínua. Castigo contínua, perseguição contínua, castigo contínua, gente na castigado, só para ver como é o profeta Muhammad se bumiste, não pode juntar com o mal, tem que ser que é escravos perto bo, a não nunca pode juntar que é gente mesquinho, o profeta Muhammad fala, e cá a mim que te guia gente, esse é o criador que guia eles perto, a mim nunca pode ter eles perto, nunca pode julgar esses, é tendo aqui complexidade de sentir que gente, que pobres, ignorância que tem bem por ir sinta que pobres enquanto o profeta Muhammad ina sinta que pobres ina partilha tudo coisa ina partilha comida ina sinta na chão ina faz tudo coisa suma irmãos essa qualidade que o homem tem assim que o profeta Muhammad naquela peregrinação que está fazendo naquele tempo e com busca contato na altura gente de Yatrib que é atual Medina tem um problema de que grandes líderes morrem. Suma hoje a qualidade do profeta Muhammad, eu ouvi falar do profeta Muhammad, tem os judeus que estão na Medina, que através do livro, através de na Bíblia, na Isaías, e tem geograficamente onde indica o último profeta, onde o profeta não faz. E faz com que judeus saem de Jerusalém e iria tudo parte da Arábia Saudita e bem sentar na Medina, porque naquela profecia ainda fala assim de uma na zona de deserto que tem palmeiras, naquele lado que o profeta não faz. Na trabalho e na bem. Então, judeus bailam, que está tendo um problema que o povo de Yatrib, está falando, não pera no último profeta, se bem, não mostra vos bom lugar. Assim que aquelas coisas, depois do profeta, judeus está falando de eles, o Deus único, um dia bona ressuscitado, o profeta Muhammad mostra eles mensagem contra aqueles na de noite, e mostra eles mensagem para aqueles que eles se bilogam, mensagem, é exatamente o que os judeus está falando. Ele está falando que o profeta não chega a qualquer hora. Ele fala, profeta Muhammad, é assim que fazer o profeta Muhammad convite para o profeta Muhammad vai sentar na Medina. Pensei de ser juiz nessa metade, como é que não organiza? Porque cá tem baiana vive com medo, é que tem nenhum tipo de organização. O profeta Muhammad fala, vou permitir uma coisa. Bocana sair em trás, vou na adorar Deus único. E cá pedir para ele fazer rei, e cá pedir para ele fazer nada. E pedir ele só acabou adorar nada, se acabou um Deus único, vou na adorar, a mim assim tá com vós. E para vou ter uma boa irmã, a mim tem uma boa senhora irmão. Assim que o profeta Muhammad e chega a cidade que sai na Meca, depois de todos os companheiros saem na Meca, ele o último alguém que é Abu Bakr, ele é o último alguém que se colega que sai na Meca. Ou a autorização, revelação bem para negócio por sair na Meca e decide sair na Meca. Mas para mostrar, para mencionar mais uma qualidade daquele homem. Gente que gostava dessa mensagem que está prega, mas gente também vai entregar riqueza. Ele também vai entregar moedas, pratas, entregar ouro, entregar todo tipo de joias. Ele entregar, vai guardar.
embora que aceita essa mensagem, mas que tem alguém outro, alguém que pode confiar na cidade para mais ele. Então assim, que o profeta Muhammad, e que oportunidade, se era bom homem falso, e na cura de bens de aquele estudo, e fala assim, esse primo Ali, e fala, Ali, dita ali na cama, amanhã para amanhã, e coisas tudo, esse de fulano tal, esse fulano tal, esse de fulano tal, amanhã para amanhã entrega cada 15 coisas. Assim que Ali fica na cauda do profeta Muhammad, solman-se para amanhã entrega tudo. O profeta Muhammad que cura que nenhum pés de alguém. Se inimigos que não vêm para matar, e se próprio como aquilo não vêm para matar, e que cura que seja dinheiro, por falar que cura que seja bens, mas entrega-se primos e bens para tornar aquelas, e vai que se, e vai. Esta mostra mais bias, honestidade, caráter de homem. E que foi por acaso que grandes historiadores juntam e cuide 100 homens, e falam aqui 100 homens, Muhammad, papai de bênção Deus está com ele número 1. E para dar continuidade, o profeta Muhammad, o tinha chiga, papai de bênção Deus está com ele, o tinha chiga Madina, humilde, nesse camelo, cara empinado, e na fala, humanos, habitantes de Yatrib, e fala, vou espalhar paz, vou comente pobres, vou ajudar outro, vou pegar outro na irmandade. Mas mensagem cumprida que na cheganta aquelas. Para que abandonar outro, para pegar outro suma irmãos, para adorar um Deus único, para que associa Deus que nada, e não entra. E vai aqui entra o profeta Muhammad chega, e por para pedir uma coisa especial. E Bairia, dos habitantes de Medina, iria na casa de Siduno. Aquele homem tem essa casa, e tem piso riba, e tem piso baixo. O profeta chega, cara que não fala, birria na nyakau. O profeta fala, onde que camelo vai para, e não faz mesquita lá, e lá aqui na rianel. Camelo vai para, e onde que faz mesquita, e perto de lá logo casa de aquele homem, iria na cor de Sahaba. Sahaba fica mal, mas naquele vira e estava riba. Muhammad, profeta Muhammad, papai de bênção Deus, está basca de família. E fala, profeta Muhammad está sentindo mal para morar, não vive, para mim vive riba de bom. Mas, impreferível, que ela fala, não, fica riba, para mim tem gente que está bem visitando. Sem fica riba, e também ainda bem custa barulho para bater som não. Esta mostra caráter de aquilo, e por isso chegar lá e pedir tudo condições. E o profeta Muhammad chega e ser justo naquela sociedade, lá que leis, com a legislação de Sharia, com a mandado para que cidade, porque o profeta Muhammad gosta e na formaja um estado, e na formar um estado leis com Sharia. E o profeta Muhammad vive, durante o tempo que vive na Medina, existem mangas tentativas de assassinato. Gente está bem tentar matar, mas a revelação da chega, Deus está revelando, através de anjo Gabriel está falando, fulano está na bim, hora que aquela na bim intenção para matar, hora que Siduno chega está chamando Siduno, fulano, qual que intenção que te seu? Pelo facto de que eu gostei da mensagem, eu me se assassinando. Ouve minha mensagem, só que aceita, paciência, se você aceita, alhamdulillah. Se não está falando profeta Muhammad, de aos para diante na juramenta, e que tem outro Deus além de um Deus único, e a boi profeta. Bimba que intenção de matar, mas meu coração está cheio de amor para a personalidade. O profeta Muhammad vive na Medina, hora que gente bimba de fora, se hoje sinta que gente, vai tornar para líder, mas diferente de que líderes romanos, persa, que está andando com coroas de ouro, que está andando com roupas que não rastam na chão. O profeta Muhammad está cozi para si roupa, e tem roupas de chapa que está cozi. O profeta Muhammad tem si roupa e chapa. Tem remendas que si roupa estava cheio de remenda. Aquilo que o profeta Muhammad está sentava com gente, sentava com esse povo, papel com esse povo, ensina eles. Gente garante, mas tem que ensinar para eles. Ensinar para eles leis, ensinar eles Coran, ensinar eles manga de coisas. O profeta Muhammad passa-se vida tudo na sina. Tirando ataques de corpo, gente está atacando. O profeta Muhammad sempre estava lá,
bo purda. E Aisha se mulher conta e fala assim de como profeta Muhammad nunca torna alguém que ofendeu pessoalmente. Se o profeta Muhammad na vinga e alguém que pratica um ato fora de Sharia. O profeta Muhammad tá atua. Mas nunca atua se você arar pessoalmente. Tudo quem arar pessoalmente está purda. Se uma gente que está bem atacar, está me se assassinar. Aquilo na qualquer reino do mundo na altura, seja romanos, persas, egípcios, a boia que vai matar um rei, se descobriu e pena de morte, na matou. O profeta Muhammad e que mata nenhum som que vai assassinar, quer descobrir e que chegar de matar nenhum som, mas assim que elas riba, ora que elas bem que maldade te deles, bom palavra, que para adorar um Deus único, para amar o companheiro, que elas está virem tornar muçulmano. Essa que mensagem que o profeta Muhammad cheganta. O profeta Muhammad vive durante esse tempo todo, que ataques que toma, que tudo coisas que passa, gente está apontando para si mulheres, mulheres está falando de quem que profeta Muhammad. Ele fala profeta Muhammad e Alcorão fisicamente. E revelação fisicamente. Se você conhece profeta Muhammad, conhece Alcorão, ou conhece Alcorão e aquele Alcorão físico e Alcorão que não anda. Aquele aqui profeta Muhammad. Mesmo sendo líder, mesmo sendo rei, e continua vai ser comércio, tá vai bindi. Suma cidadão normal. Mesmo sendo rei, e tá passa dias às vezes e tá tendo comida nessa casa, então que tá vai pistar dinheiro. Ou e tá vai pistar como aqui não de comer, ou vai pistar comida. Mesmo sendo rei, o profeta Muhammad tá comendo mesmo comida que coitado está comendo. Mesmo sendo rei e sendo por sorte na lente, mesmo sendo rei, o profeta Muhammad está firmado no campo de batalha e que está mandando as gente vai batalha, ele fica atrás. Sahabas cometem na altura, se companheiros cometem na altura, porque batalha está duro, e está correndo segundo de trás do profeta Muhammad. E que o líder que está mandando babai está nessa sombra. Mesmo sendo rei, o profeta Muhammad está ajudando as mulheres. Ele quer perguntar a Aisha, ele fala, Aisha, então que o profeta Muhammad está falando, se faz na casa, se sai de mesquita, e fala, o profeta Muhammad se chega a casa, está fazendo tarefa de casa, está ajudando com o trabalho de casa. E o profeta Muhammad, mesmo sendo rei, se cama aqui tem, e paga de tamara, que leva esse colchão. Mesmo sendo rei, se quarto onde que tem banel, e que tem o palácio, os outros reis. Se quarto onde que fazer, Aisha às vezes tem que chegar andando para o profeta Muhammad tem maneira de raça direito. Mesmo sendo rei, o profeta Muhammad dia e noite, e na lei inteligente, e na fazer trabalhos, e está firma de noite e raça, toca se peta incha. Mesmo sendo rei, um dia Umar, paz e bênção de Deus está com ele. Umar chega, se casa, e olha profeta, e olha a cama de profeta, e chora, e fala, profeta, eu não olha reis de Pérsia, eu não olha gentes de Yemen, eu não olha gentes de Egito, como é que ser reis? Como é que ser reis está vestido? A botar dita nesse tipo de cau, o que tem nenhum tipo de condição de falar, ya Umar. E percebi essa mensagem, para Allah subhanahu wa ta'ala falar, wal-akhiratu khayrun wa abqa. Vida depois de morto é muito melhor do que a vida do mundo. E se a vida do mundo é assim, passa rápido. 60, 70 anos e acaba. Então, para que diz a vida do mundo dá-se vida eterna? Que vida que nunca can acabar. Então, sempre de distância de tudo que é luxo, de tudo que coisas que não fazem o esquecer o dono. O profeta Muhammad disse que coisas de lado e vive como um cidadão normal. E um rei, um líder, mas vive como um cidadão normal. Bucana chega hoje na Medina, para falar de como esse era o palácio do profeta Muhammad, para paz e bênção de Deus está com ele. Nem ouro, nem nada é que deixa. Nem coroa é que usa. E está vestindo roupas chapado. Mas era o líder e podia vestir todo tipo de ouro, porque a Arábia Saudita tudo estava, quase estava nessa posse. E não controla a maioria de gente.
E o profeta Muhammad vivia assim. E vivia assim, na poder de Deus, e chega-se a altura de na conquista Maca. O na conquista Maca e vai que 10.000 homens. Niki chega Maca que 10.000 homens. Maca tudo entrega. É capaz de fazer nada. Aquele homem que é perseguir, que gente que é perseguir, é tentar matar, é fazer tudo. Aquele homem que se família está morrer, vai estar fazer festa, se filho está morrer, está fazer festa, é está cobrar mal, é está fechar pedra, é está fazer tudo coisa. Ali aquele homem chega que 10.000 combatentes, aí entra a Maca. Gente suru fica assim, pam, ninguém quer saber o que é que na faz. E o profeta Muhammad faz eles um pergunta. E fala eles, يا معشر قريش ماذا تظنون إني فاعل بكم؟ Oh, gente Quraysh, que se disseram que povo. E fala, o que é que vou pensar na face vosso? Pergunta na roda. Mundo todo mundo cala. Ali aquele homem que não torturava, que não faz tudo mal, que não família, não trata mal, e vai. E bem, o que entra Maca e entra cabeça empinado. Cabeça empinado que entra Maca. Humildade. E faz eles perguntam, o que é que vou pensar na face vosso? Cal tudo cala. E fala ele, idhabu fa antum tulaqa. E fala, bobai, mpur da voz. Bobai, mpur da voz. Na história da humanidade, qualquer rei que faz aquilo, não sabe. Eles sabem como é que reis têm entrado na cidade. Reis, hora que entram na cidade, rebentava tudo. Não sabe a história de Jerusalém. Canto bias que romanos, que babilônios, como é que entra lá? Como é que rebenta a escritura, queima escrituras, tudo. A profeta Muhammad entra, diferente de reis que passam antes dele, e fala, bobai impor da voz. E que tem outro recorde antes do profeta Muhammad, de um rei que faz isso. E que tem. E que tem na história, de um rei que faz esse tipo de ato, de que tratado mal e entra aqui cidade, e que massacrar ninguém, e que faz nada, e que faz ninguém mal, e por tudo que quer tratar. E profeta Muhammad, e fica dias que ainda fica na Maca, e volta a Madina, depois, e faz essa peregrinação. Hoje faz essa peregrinação, o profeta Muhammad deixa um testamento, com na história, não coja rei que faz esse testamento, que está acabando com todo tipo de racismo, que está acabando com tudo discriminação, que está acabando com tudo complexidade. Daqui fala, oh humanos, a nós não binde a Dom que Eva. Árabe que mais quem que árabe, quem que árabe que mais árabe, branco que mais preto, preto que mais branco. A nós tudo quem que mais se companheiro e quem que mais tem fé na Deus. Esse e está acabando com tudo o racismo. E além de profeta Muhammad se formas que cria até métodos de raça. Ora que vou entrar na mesquita boa na raça, vou ter só que primeiro fila diante de 7 gente que são 5 gente que estão atrás de padre, de imam, que tem que ser os gente que nós subir corrigir imam, ora que imam yara. Do resto bota firmana, descalço de ombro a ombro. E que tem como massa, ou máquina, ombros tudo tocado. Que ele está acabando com todo tipo de Satanás. O profeta Muhammad falou, ora que boca cola junto a Satanás entra na bomba. Aí que Satanás que está firma lá. Mas está firma a discriminação do pensar, mas esse nunca pode tocar aqui, nunca pode tocar esse. Nunca pode firmar aqui perto desse. Não tem que firmar aquilo outro gente. E ora que vão entrar na mesquita, que tem como esse filha de rei ou esse filha de rainha. E que tem que lá. E tem só filha de gente que leitiu que pode corrigir quem que orienta a raça. Que é só que tem lá. Do resto, o rei pode firmar que o rei ombro a ombro. E cá tem problema. O profeta Muhammad que queria esse. Dia a dia, você convive com esse. É difícil você ter qualquer discriminação racial no seu coração. Se você tem ele, vai jogar o coração. Assim que o profeta Muhammad disse essa mensagem poderoso nesse tempo, onde que fala ele assim de como? E fala esse povo, e fala boa está ali. Que eles falam assim, boa está ali, e falam bom, vai te cantar mensagem. E o profeta Muhammad também cedo na história, ele que manda escrever carta, ele que manda para imperadores, e manda para Yemen,
e manda para Persa, e manda para Egito, e manda para bizantinos, e manda para gentes de atual Etiópia, Abissínia. E manda para Heracles de Roma, e mandar carta, seta um Deus único para vos salvar. Aqueles eram bons imperadores, garante. E o profeta Muhammad, para esse trabalho que fazia 23 anos, que fazia na menos de 50 anos, esse trabalho conquista metade do mundo. Botene para o Islã tem na Espanha. Botene Islã tem na África do Oeste. Fora do fala África do Este, tem na África do Norte, tudo tem para o Islã. Espanha, Islã chega para na Espanha. Mas que chega na base de arma, mas chega na conduta, comportamento. Como aqui reis muçulmanos, sei como é que tratava esse povo, reis justo, para a justiça que o profeta Muhammad vem para implementar na terra. Aquilo é que vem para implementar, aquilo é que trabalha nele. Justiça é para adorar um Deus único, para qual associar Deus com nada. O profeta Muhammad, e chega tempo que está doente. Soma qualquer ser humano. O que está doente, recuperar. Primeiro se preocupação e fala boa levam para a mesquita. De que chegam na mesquita e fala eles. E fala ele não odia, gente que mandado escritura antes de nós, que sejam judeus que cristãos, não odia como é que está tendo ser sábios, como é que está tendo ser sábios, como é que está tendo ser profetas. Ou que eles querem falar como é na seguir. A mim que me para ninguém raça de que é enterrado. O profeta Muhammad logo nessa vida e falei que me para ninguém raça de que isso é enterrado. Ele simplesmente um mensageiro e que vem para mim ranha nome. E tem uma passagem no tempo do profeta Muhammad, onde esse filho de Ibrahim morre e faz um eclipse solar de sol. Gente quando eu falei mano que filho do profeta Muhammad, e falei eles não. E falar o sol está na ordem, e falei o sol está na ordem de Deus. Minha filho morri simples morto de ninguém. Sol cata eclipse solar cata fazer para ninguém, para morto de ninguém. Se o profeta Muhammad nome que me estiva, e tem manga de oportunidade de buscar nome. Mas eu falei mensagem que de mim. E cá me que está filando, dá-me simplesmente um mensageiro, um gigante mensagem. E o profeta mesmo coisa que eu falei, ele fala, hora que morre, para ninguém adora se só para adorar só um Deus único. Para cá adora se sepultura, para cá adorar. Para cá adorar nenhum tipo de santo no Islã. Se você não adora, você adora um Deus único. Só Deus que merece ser adorado. E que tem mais outro alguém. Nem o profeta Muhammad que podia adorá-lo. Essa mensagem que o profeta Muhammad limpo, pus e claro para todo muçulmano. Todo muçulmano se vê. Todo muçulmano que se vê e continua a fazer shirk e tem problema com Deus. Porque Deus que está por dar para boa social cultura alguém. E está por dar tudo pecado e está por dar para boa social cultura alguém. Porque por vai na cobra de ninguém, ou vai pedir Deus. Se me se pedir Deus, distinguir na bussala, ou pedir Deus. E cá na cobra de pecador, que está pedir Deus. E o profeta Muhammad, durante o tempo que está doente, nesse 3 dias, ainda falta 3 dias para morrer. O profeta Muhammad e vai na metade de gente. E cheguei e falei eles, tudo que deve, a linha está ali para contar, para pagar a dívida. Aqueles que o profeta deve é contar. Um rei, que não fala de um rei, que não manda baja, na quase Arábia Saudita, não manda baja lá. E está deve gente. E está chega ponto que tem de comer. Um rei, um líder. Tudo que deve, para falar para pagar. Aqueles que deve e manda pagar aquelas tudo. O profeta Muhammad vira-se costa, para paz e bênção de Deus está com ele. E fala, tudo que chega de agrede um dia, a linha costa para vir tornar. Tudo que alguém que chega de dar um dia, a linha costa virar para vir tornar. Todo mundo fica. Ninguém cá, e que chega de atingir ninguém, com bofotada ou suco. Isso é uma que se mulheres fala, nunca ir reclamar. Nem comida está sabe, ou comida que está sabe, tudo que é fácil. Gente que vive com o profeta Muhammad, para paz e bênção de Deus, como nunca o profeta Muhammad reclama nada.
Nunca reclama nada. Tudo que eu falar está bom. E sempre que vou olhar ali tem esse sorriso na cara. Sempre que vou olhar ali tem esse sorriso na cara. Uma hora que passa limite de leis de Deus e tá muda acabou automaticamente. Tudo que eu faço pessoalmente está por dar. Esse que era aquele homem. Depois o profeta Muhammad, o que dita nessa cama, e recupera essa consciência, e tá te desmaia, e tá recupera essa consciência, e fala assim, mulher, e fala, Aisha, e fala, que eu tenho alguma moeda, não sobra alguma moeda, aliás, vai falar, vai dar pobres. E perde sentido. E volta a recuperar sentido, mas fala, Aisha, e fala, dinheiro como falou, pô, vai dar o dal. Aisha fala, não, guarda. E fala, falou como, vai dar gente. Assim que Aisha vai dar. E fala assim, povo, o profeta Muhammad fala assim, povo, não deixa vos duas coisas, não deixa vos minha sunna, não deixa vos Alcorão, que palavra de bom Criador. Essa que vida do profeta Muhammad. Ninguém cria aqui sociedade que não vive para um deserto. De nada. Árabes a hoje tem essa civilização. Um homem que Deus manda na metade deles, que quer saber ler, que quer saber escrever, durante essa vida, tudo. E quer saber ler, quer saber escrever, versículos sabia decorar. Aquele homem se trabalha e consegue unificar o povo que está matando outro por uma coisa de nada. Se trabalho, com esforço, com a bênção de Criador de todo o universo e faz com que unifica aquele povo e unifica tudo árabe. E por eles é mama, esse é um irmãos. Gente que está o dia para um outro mais de 40, 100 anos. E por para que gente une. É ama um outro meu irmão. Que nenhum imperador no mundo que está ouvindo muçulmanos, ou que tem fronteira com muçulmanos, é também de nem chama nome de muçulmanos. Que claro, o muçulmano tinha que proteger essa fronteira. E a hora que hoje a gente não converte ao islamismo, fica com medo para que perde esse poder. Às vezes está atacando muçulmanos, mas está fazendo para atrás. Que muçulmanos, que o profeta Muhammad deixa que menos de 100 anos, um homem na metade do deserto, que não tem nada, que não tem nenhum tipo de coisa, ele só com essa mensagem chega a Portugal, chega a Espanha, e chega até África, e chega a África do Este. Um homem de nada, se mensagem chega até hoje, 1400 anos, até hoje, se mensagem está no mundo, se nome é chamado cada hora de raça, se nome é chamado cada minuto. E que tem nenhum líder na história da humanidade que esse nome está, que se vida está gravado sobre o profeta Muhammad. Não tem livros que Sahih Bukhari, não tem vida do profeta Muhammad, está lá arquivado até essa maneira de dormir, essa maneira de andar, essa maneira de comer, essa maneira de ditar, essa maneira, tudo esse modo de vida está gravado, está lá. Há 1400 anos, esse modo de vida, essa maneira que está visto, tudo está gravado. Nenhum homem na história da humanidade que tem esse recorde. Nenhum homem que tem esse recorde. Homem para gravado, para a gente escrever até essa maneira de beber água, a gente na imitar até a osso. Nenhum homem que tem aquele exemplo na humanidade. Até a osso, nenhum homem que tem aquilo. Para alguém contou como é que alguém te pega a bianda, como é que te põe na boca. Um líder, vai falar, é líder, assim para que te pega a bianda e põe na boca. Para aquilo tudo gravado, para gente que se companheiros seguem aqui, mesmo doutrina. 1400 anos de doutrina, nada que sai nessa doutrina até a osso. Nenhum líder que teve aqui privilégio até a osso. Então, pela que mandou ora calculou na fala de como não tem um grande exemplo que o profeta Muhammad para nós seguir. Na verdade, o profeta Muhammad é um exemplo de vida. Um exemplo de alguém que meia de Deus. Para o contra que o não tem que conhecer a vida desse homem. Mas infelizmente há hoje um dia que não está puro. Que a comunicação social está mostrando desse homem. Não, yes. É para coisas próprias que homem, gente próprias que vivem nesse tempo que os acusar.
Gente que vive nesse tempo é por falar como não aceita essa mensagem, para ver como a não era para chefes de comunidade, não me se perde que privilégio, que lá que põe não aceita essa mensagem. Mas cana falou eu me chegar contando mentira. E cana falou eu me ter mau caráter. E cana falou eu me ter mau manha. E nunca nem cana chegar abre a boca para falar aquilo. Mas ela falou sim, eu me ter bom manha. Esse é um homem exemplar. Mas mensagem de Deus que está facilitando. Deus que está facilitando para cada um entender mensagem. Então, essa que vida de nosso querido e amado profeta Muhammad, paz e bênção de Deus está com ele, se caracteriza, das características que e tio, sem falar na papel dele, nunca acabar. E tio, esse é alguns que disse dessa característica, se maneira de comportar, se maneira de lidar com vizinhos. E que importa se vizinho é muçulmano, e que é muçulmano e respeita seus vizinhos. Ele respeita tudo ser humano, ele respeita menino. Como o profeta Muhammad sina papel para alguém, cata papel aí, e tá hora que na papel tá vira completamente filantaroso como o tá pensa bem cano o outro alguém mais se cabo. E cata despreza para ninguém. Tudo que vem dirigir conversa ou fazer pergunta tá respondendo na boa maneira. Essa que vida daquele homem, na lida que gente de idade, mas conseguir ser o professor, ensina eles como é que eles podem conviver. E vive com justiça. E cria manga de leis. Que homem aos um dia eu não falo não como na lei pode me ajudar como na ganha lucro um bocado, mas se o pui usa a cabeça ou não se vira como não lei e bom. Então, esse que o profeta Muhammad na para ali conversa cansado, tudo que atinge e está por dentro, senhora também e a mim humano nunca completa. Tudo que é um papel de bom e bem de Deus, que é de mal, a mim humano nunca completa. Na para ali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E também quem que ouve esse vídeo, quem que tem a oportunidade e tem a responsabilidade de partilhar, para ver o nome do profeta Muhammad está na denegrido, está na danado cada dia que sol na manse. Tem a responsabilidade de cada muçulmano, como que não proteger. É no mensageiro. Cada não muçulmano também, se tem meios de partilhar, para partilhar. Como que o outro gente não aprende bocado, esse bocadinho de maneira de caráter desse profeta. Com historiadores, juntei com os 100 homens, e fala ele número 1 na história da humanidade. Na para ali, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até outro viagem.